começando aqui agora com o grande Gilberto Strafati. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Wagner. Tudo bem com você? Bom dia, pessoal. Espero Tudo que todos ótimo. estejam bem. Maravilha, sempre um grande prazer ter você com a gente aqui, Gilberto. E como eu sempre faço, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está com a gente aqui agora, quem é Gilberto Strafati? Wagner, primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer a BINFO, o Instituto Information Management, o Eduardo, a Gisélia, a você pelo convite. É sempre bom a gente estar discutindo os próximos passos e a jornada de automação e de transformação digital. Eu sou o Chief Strategy Officer da Practia aqui no Brasil. A gente tem uma presença global, somos especialistas em transformação digital e hiperautomação. E vou contar um pouquinho para vocês no encontro de hoje. A gente tem feito uma série de eventos junto com a IME e com a BINFO. E aqui, especialmente, a gente vai falar sobre a demonstração de valor da jornada de automação, como que a gente consegue demonstrar o retorno sobre o investimento e como que o COI precisa evoluir nesse sentido também. Então, vai ser uma discussão mais estratégica e a gente vai sempre trazendo um pouco de tecnologia, metodologia e estratégia para a nossa audiência. Fantástico, Gilberto, excelente. Tenho certeza que vão ser momentos de vários insights aí para o pessoal que está nos assistindo, né? Então, como a gente sempre faz, o palco é seu. No final aqui eu volto com as perguntas que os participantes colocarem no chat, combinado? Maravilha, muito obrigado. E pessoal, interajam, tirem suas dúvidas, é muito importante esse feedback, porque ao final a gente consegue entender a percepção de vocês e a gente vai ter um espacinho ao final para esse bate-papo, tá bom? Maravilha, o palco é seu, Gilberto. Já Maravilha, pode maravilha. ir para o seu slide. Tá aparecendo? Excelente. Aí, o palco é seu, no final eu volto. Maravilha, Wagner, muito obrigado. Bom dia, pessoal, espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Gilberto Strafati, estou honrado de estar aqui em nome da Practia para falar um pouquinho sobre a jornada de hiperautomação e muito especificamente nesse nosso encontro sobre a demonstração de valor. No nosso último bate-papo, a gente falou sobre IA generativa, sobre Large Language Models, a gente falou de um viés mais tecnológico e a gente traz para a pauta hoje essa discussão importante, entendendo que a gente já inicia as discussões para o planejamento 2024, como que você pode demonstrar valor da sua iniciativa de RPA, como que você pode fazer com que o seu COI cresça de maneira estratégica e como que você garante, antes de qualquer coisa, que a iniciativa de automação não seja demandada, mas sim conectada à estratégia. Muitas vezes a gente vê a iniciativa de automação muito operacional, e trabalhando com as oportunidades que chegam, que eventualmente não necessariamente são de qualidade. Então, trata-se de um novo posicionamento, a gente vai trazer alguns dados e alguns panoramas, e a ideia é, de mente aberta, refletir como que a gente pode crescer a iniciativa de automação e ter um COI mais estratégico e relevante, tratando de temas conectados à transformação digital. Ok? Bom, eu vou falar rapidamente aqui da Practia, A gente costuma falar, Wagner, do momento jabá, e deixo os nossos contatos para que a gente puxe uma reunião específica e a gente construa essa jornada com vocês. A gente tem um trabalho de consultoria COI muito forte em grandes organizações, então não só na parte de desenvolvimento, treinamento, transformação digital, body shop, mas também na consultoria da criação dessa governança, dessa esteira. A gente tem uma presença hoje global, na América Latina a gente está em 9 países, e aqui no Brasil especialmente trabalhando com as principais plataformas e as plataformas líderes de mercado. Então a gente acredita no poder da automação e a gente entende que a automação precisa ser feita do jeito certo. E ser feita do jeito certo significa construir uma jornada estratégica, estabelecer boas e melhores práticas, usar framework e fazer com que os robozinhos, de fato resolvam os problemas de negócio e tecnologia. Nós temos uma presença muito estratégica na América Latina, hoje novamente globalmente, a gente está em mais de 100 países, mas para clientes regionais a gente consegue atender com sustentação, desenvolvimento, gestão, multipaís, Inclusive o Brasil hoje tem capacidade de atender outras localidades. Então isso é muito interessante, caso você seja uma empresa global ou regional, a gente consegue estabelecer contratos de referência multipaís. Isso garante padronização,
tem um efeito de escala que gera economia para a empresa e, obviamente, a gente garante um alto nível de qualidade e disponibilidade. Boa parte das empresas líderes de mercado trabalham com a gente de alguma forma, seja no aspecto de gestão, transformação digital, automação, aspectos mais de testing e quality assurance. A Practia não é só hiperautomação, então convido vocês a conhecerem através do nosso site todas as nossas ofertas e, novamente, né, puxar uma reunião para entender como que a gente pode apoiar não só no braço de automação, mas além, tá bom? Mas aqui a gente vai falar especialmente sobre Hyper Automation e demonstração de valor dessa jornada. Qual que é o desafio, pessoal? Existe uma pressão muito forte para que a área de hiperautomação demonstre valor. E a demonstração de valor, tipicamente, é por economia de horas. Esse é o paradigma tradicional, né? E é indiscutível que existe oportunidade e dinheiro na mesa, né? Não necessariamente FTE realizado, mas quando a gente fala de ganho de produtividade, disponibilidade de horas, é entendível, né? A gente consegue claramente capturar que a gente tem sempre uma oportunidade de redução e de aumento de produtividade, tudo bem? A questão é quanto, né? E a questão é se o montante que a gente está trabalhando se paga. A tecnologia, ela está disseminada nas mais diferentes áreas de negócio, não somente na área de TI. E a área de tecnologia precisa entregar valor. O que eu estou querendo dizer aqui? Por um lado, eu tenho uma iniciativa de RPA que precisa demonstrar que se paga, e por outro lado, eu tenho um alto grau de ansiedade das áreas de negócio que tem a percepção que a área de tecnologia não consegue responder às demandas na velocidade necessária. E um ponto importante é, primeiro, se uma área de automação ela é estratégica, ela não é demandada. Ela faz a busca ativa de temas com base na estratégia. Então, se você tem um funil de captura de oportunidades que é prioritariamente reativo, os colegas podem aí confirmar comigo, vão vir muitas coisas pequenininhas, que eventualmente deveriam entrar na mão dos desenvolvedores cidadãos, né? São automações importantes, mas muito pequenas para fazer sentido estar demonstradas e desenvolvidas num COI. Ou seja, um dos principais elementos para uma jornada de automação de sucesso é que a gente consiga proativamente buscar aquilo que se conecta às dores de negócio, né? Então, o trabalho de discovery e a construção do pipeline ou do backlog da jornada de automação, ele deve ser não só ativo, né, mas também ativo, para que a gente consiga fazer aquilo que é necessário e não aquilo que as áreas necessariamente pedem, ok? E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa de algo chamado patrocínio. Tudo bem? O patrocínio ele é fator crítico de sucesso para que a gente consiga alavancar as iniciativas que são necessárias. Tudo bem? Boa parte das iniciativas de automação que tiveram sucesso não são patrocinadas somente pelo time de tecnologia, mas prioritariamente por algum diretor da área de negócios. Tipicamente, por exemplo, o CFO. Adicionalmente a esse desafio, com esse aumento da densidade digital e da demanda por tecnologia, não adianta a gente ter uma estrutura de COI que trabalha com o mesmo paradigma de TI. Abra um ticket, entra no backlog, preenche 45 documentos para fazer um business case e dali 60 dias a gente responde a data da sua automação, né? Existem dores importantes o suficiente para que a iniciativa de RPA não seja burocrática como as demandas estruturantes. O que acontece é que a gente constrói a estrutura de RPA dentro de uma estrutura de tecnologia, respondendo da mesma forma extremamente reativa. Isso vai gerar ansiedade, vai fazer com que as áreas de negócio se movimentem, e aí quando a gente vai fazer a análise de retorno e do volume de automações, é muito marginal, tudo bem? Porque o processo de validação de demandas não relevantes é tão complexo que a gente acaba fazendo poucas automações na última linha, né? Tanto que, numa pesquisa recente que a gente fez no Brasil, no ano passado, boa parte das empresas no Brasil ainda tem um potencial de uso de licenciamento de RPA não explorado, ou seja, não ocupou nem as licenças existentes. Então, a gente tem aí um ativo, né, que são os trabalhadores digitais com potencial de exploração. Quando a gente fala da jornada de hiperautomação, é um processo.
tudo bem? E existem empresas que estão em diferentes graus de maturidade, né? Primeiro a gente precisa identificar os processos, priorizar os processos, padronizar, né? Depois, verificar se realmente eles são digitalizáveis e digitais ponta a ponta, automatizar e, eventualmente, construir as automatizações transacionais ponta a ponta, ok? Esse processo, né, ele precisa ser estruturado e ele é um dos pilares fundamentais da sistemática de discovery, junto com a sistemática de desenvolvimento e melhoria evolutiva das automações, né? E a gente auxilia as organizações a construírem os critérios tanto de busca ativa como reativa. A gente chama isso de modelo sanduíche, né? Eu tenho um modelo top-down e eu tenho um modelo bottom-up. A pergunta, ela precisa ser invertida. Não é quais necessidades ou quais são as atividades do seu processo que eu preciso automatizar. Normalmente a gente faz esse trabalho, né, de levantamento. Quais atividades você quer automatizar? A pergunta não é essa, pessoal. No processo de identificação, a dor é: qual é a dor de negócios? Qual o problema que a gente quer resolver? E aí a gente vai avaliar a melhor abordagem metodológica e tecnológica para gerar o máximo de resultado. E a pergunta também se inverte no seguinte sentido: quanto que eu tenho que gerar de ganhos para que justifique o desenvolvimento de uma jornada de automação de no mínimo 2 anos? Considerando que eu vou ter, por exemplo, 4 desenvolvedores, 2 analistas e 1 responsável por sustentação. Ou seja, o business case, ele não é feito por automação, mas a visão da jornada, ela é feita com base numa estimativa de retorno que eu tenho que buscar, e a minha busca é a partir desse break-even. Ou seja, se eu vou ter 4 desenvolvedores, 2 analistas e 1 pessoa de sustentação, numa visão de 2 anos, tendo em vista ganhos anualizados, quanto que eu tenho de gerar de retorno, considerando custo de licenciamento e custo de equipe, que pode ser terceirizado, por exemplo, com a gente, ou internalizado, que faz sentido. E quando você faz essa conta, você descobre que a necessidade de economia de horas, ela não é expressiva se você considera um escopo de toda a organização ou das atividades que têm mais potencial de automatização. E se você considerar os benchmarks, né, de estrutura, de custo de estrutura para os principais processos, de fato é totalmente factível. A questão é que muitas áreas de RPA ficam olhando cada demanda. Essa demanda se paga, essa demanda se paga, essa demanda se paga, e esse olhar, ele ocorre posteriormente. O que a gente precisa garantir é uma visão de jornada, ou seja, quanto que eu tenho que trazer em 2 anos, em 3 anos, em 1 ano, considerando a estrutura que eu quero colocar de 1, 2, 3, 4, 5 desenvolvedores, para que se justifique. E a gente vai atrás desses ganhos. E aí o nosso discovery, ele vai olhar as áreas que têm maior propensão a gerar esse tipo de economia e têm as maiores dores. Ou seja, novamente, se a gente ficar olhando a jornada de automação por demanda, ainda mais se a demanda é da área de negócios, pessoal, vamos entender aqui, talvez estejam nos acompanhando alguém da área de negócios aqui. A demanda que a área de negócios vai colocar para a área de automação é uma demanda que afeta a produtividade, mas que não necessariamente afeta a estrutura. O gestor, ele tem sempre medo de perder gente, ok? E isso é legítimo, ok? Então, quando a gente captura uma demanda reativa, quando a gente vai passar pela demonstração do retorno de horas, normalmente a gente vai entrar numa gestão por conflitos. Por isso que a busca precisa ser ativa. Eu preciso ter uma meta de redução pré-estabelecida em ganho de horas. Se essas horas vão ser realizadas ou não, né, se é um custo de oportunidade, se é um cost avoidance, a gente discute posteriormente. Mas, novamente, qualquer programa de hiperautomação que é estratégico, e a gente ajuda no desenho dessa busca, tudo bem? A gente tem os benchmarks e as referências, eu vou mostrar para vocês. A gente não vai ser estratégico se a gente não fizer uma busca ativa. Esse é um ponto muito, muito importante. E, obviamente, né, se você é uma área muito operacional, se você não está conectado com o C-Level, você não vai conseguir fazer isso. Você vai continuar recebendo demandas muito pequenininhas, que não são relevantes, e você vai ser sempre cobrado pelo resultado, e ao longo do tempo o volume de demandas vai diminuir e você vai ser cada vez menos estratégico.
O mercado de automação, ele continua crescendo. E ele cresce, porém, cada vez menos. Tá? Isso é uma demonstração de que, de fato, né, a gente ainda tem o potencial a explorar, né, principalmente aqui no Brasil, tá? Mas agora a gente precisa ir além daquilo que a gente está fazendo. Esse é um convite que eu faço para as organizações que estão numa jornada de automação aí de 5, 4 anos, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje e olhando o backlog de automações que vocês já têm, considerando as automações que a gente rejeitou no passado, porque, novamente, né, a gente mais rejeita do que aprova quando a gente tem um critério muito restritivo. Se a gente fizesse, com a estrutura que vocês têm hoje, todas as automações, quanto que a gente ganharia? Né? Porque, cada vez mais, o paradigma que a gente tem sobre a estratégia de automação é all-in. A gente tem que fazer tudo que deve ser automatizado. Você já tem infraestrutura, você já tem equipe, faça absolutamente tudo. Um robô para cada pessoa, né? Essa frase ficou famosa nos últimos anos. E, de fato, a gente precisa garantir produtividade em escala. Não se trata de garantir que cada automação se pague, mas que a iniciativa se pague. Reforço. Não se trata de garantir que cada automação se pague, mas que a iniciativa se pague. Se você juntar o total de automações que você fez versus as horas que você economizou, a melhoria de KPI, a redução de riscos, a melhoria de qualidade, a sua iniciativa se paga. E, eventualmente, nessas automações que não se pagam individualmente, mas se a gente juntar no atacado, a gente tem um ganho expressivo de produtividade. E a gente sensibiliza o negócio. Porque, às vezes, a automação não se paga, mas ela sensibiliza um KPI que afeta o negócio. Novamente, a jornada de RPA, ela precisa se pagar. Mas para algumas automações, que eventualmente essa demonstração não é mais objetiva, você precisa ouvir a dor de negócios. Do contrário, a gente vai entrar num platô e as áreas de automação vão começar a diminuir. Tudo bem? Então, se a sua área não tem crescido, se você não tem um pipeline estratégico, se você não tem um patrocínio da alta direção, se você não faz uma busca ativa de temas, a sua iniciativa de RPA pode estar correndo risco, ok? E o que a gente quer evitar, né? A forma tradicional de construção de uma jornada de automação, né? Então, aqui, obviamente, eu estou falando de uma empresa que iniciou a jornada e o que a gente quer garantir, né, o nosso papel como consultoria especialista, é garantir que isso aqui não ocorra, tudo bem? Eu vou passar bem rapidamente e aí vocês colocam aí nos comentários se isso já aconteceu, né? Se vocês já ouviram falar se isso aconteceu em algum lugar, né? Participei de um evento, né? Sou líder de transformação digital, de automação, e vi que o RPA é uma grande tendência. Achei um orçamento e eu compro as licenças de RPA, né? Olho minimamente a plataforma líder de mercado, converso com algumas pessoas e eu compro ali as licenças de RPA para 4 desenvolvedores. Legal. Eu instalo as licenças e aí eu lembro que eu não tenho um backlog de automação, né? E eu lembro que eu não tenho desenvolvedor. Então eu compro as licenças e aí eu vejo depois quem do meu time pode fazer essas automações. Como não tem orçamento e não está aprovisionado, contrata 2 desenvolvedores júnior. Tudo bem? Esses desenvolvedores júniores, até aprender internamente e até capturar o backlog, conseguir as boas práticas de dados, acessos, ambiente, homologação, nesse processinho aqui já se passaram 6 meses que as licenças estão instaladas. Daí, percebe-se que é necessário fazer uma busca de oportunidades de automação, tudo bem? É feito um forms, enviado para algumas áreas, e as áreas mandam essas iniciativas. Essas iniciativas, elas são quaisquer, tudo bem? Inclusive tem um monte de coisa ali que nem é automação, tá? Tem das mais diferentes formas. E aí você passa um baita de um tempo validando essas demandas que foram colocadas pelas áreas de negócio que estão mal descritas. Não é feita nenhuma documentação. As automações, por um critério que foi estabelecido, não se sabe de onde, precisam se pagar em 12 anos. E de centenas de automações, das 10 priorizadas, somente uma se paga. Olha só. Inicia-se o desenvolvimento
E aquela automação que deveria demorar 4 semanas, demora 2 meses. Por quê? Porque tem a disponibilidade da área de negócios, não tem o patrocínio, não tem dados para fazer a massa de teste, não tem ambiente de homologação. O primeiro desenvolvimento é muito mais complicado do que parece. O robô entra em produção, a área de negócios não reconhece os ganhos, e aí passou-se um ano, venceu suas licenças de RPA e você fez um robô que não gerou ganhos validado pela área de negócio e você tem a percepção que o RPA não funciona. Também. Infelizmente, pessoal, isso aqui é a jornada que a gente assistiu em muitas empresas. E por mais que a gente trabalhe, né, no modelo consultivo e a gente se coloque à disposição para auxiliar, muitas áreas têm resistência a ouvir e acessar boas e melhores práticas. Tá? A gente está numa jornada de automação, tempo suficiente para que você não precise mais bater cabeça. Esse é o papel da consultoria. O que a gente precisa gerar com a jornada de automação? Não só FTE. A gente precisa se conectar à estratégia de negócios. Então, quais são as dores de negócio? E, dentro de uma perspectiva de retorno sobre investimento, quanto que a gente tem que gerar de ganhos para que a gente faça a busca ativa. Ok? A medida primária de sucesso de uma iniciativa de RPA é a sensibilização dos KPIs, é a melhoria da produtividade e a economia de horas. Tudo bem? Mas é importante também a gente demonstrar e ter claro que nem todas as automações vão se pagar. Mas, novamente, no atacado, no volume, a iniciativa precisa se pagar. Tudo bem? Do contrário, você não começa e você vai ter uma automação e, novamente, você vai ter um custo sobre o ativo, que é o licenciamento, muito alto. As empresas têm investido em RPA, tudo bem? Mas nós não estamos confortáveis e nós temos diversos indicadores que apontam que o investimento não está sendo feito de maneira inteligente. Muitas vezes existe um alto investimento em licenciamento sem um investimento em um trabalho prévio de preparação, não existe um trabalho de formação de equipe, não existe necessariamente um trabalho de infraestrutura. Ou seja, existe um potencial de demonstração de resultado com base no ímpeto que as organizações têm em fazer investimento, mas, novamente, né, existe um grande potencial da gente explorar melhor esses recursos. Tá? A RPA continua sendo relevante, mas é muito importante que vocês se posicionem dentro dessa perspectiva de ter uma iniciativa mais estratégica. Muitas organizações já tiveram os primeiros passos na jornada de RPA. E depois de mais de 10 anos atuando, né, dentro dessa área de conhecimento, e nos últimos 5 anos especialmente, muitas iniciativas falharam. Né? Falharam no sentido de não demonstrar valor, de ficarem como uma área operacional, de fazer menos automações, de acharem muito mais complexo, mas, novamente, né, é a tentativa de reprodução de um modelo dentro da estrutura de TI que não deveria ser dessa forma. Okay? A iniciativa de RPA precisa se pagar como um todo e ela precisa se conectar às dores de negócio. Ok? E ela precisa de patrocínio. Novamente, esse checklist para mim precisa ser um mantra. Eu tenho um patrocinador do C-Level que é comprometido com a demonstração de resultados, abre portas, reduz impedimentos. Eu estou conectado com a estratégia da companhia e eu estou endereçando verdadeiramente as dores de negócio. Dada a estratégia da companhia com base nesse patrocinador, eu estou fazendo uma busca ativa de temas que sejam relevantes? Do contrário, se você respondeu não para uma dessas 3 perguntas, possivelmente você tem algum tipo de desvio, você tem algum tipo de dificuldade na sua jornada de RPA. O principal problema na jornada de automação, inclusive, né, é a seleção das oportunidades de automação. Poxa, Giba, mas eu abri o formulário, veio 150 ideias, mas você está delegando para uma área que não conhece de tecnologia e que não necessariamente quer realizar resultados tangíveis, a responsabilidade de definir os seus projetos. Não, eu não sou responsável pela demanda. Eu vi muitas áreas de tecnologia, de transformação digital e de automação atuando sobre esse paradigma. Não, eu só desenvolvo. Quem é responsável pela demanda não sou eu. Luz vermelha. Se você não é responsável pela demanda e você não faz esse escrutínio para garantir que ela seja estratégica relevante, não necessariamente que ela se pague individualmente, por isso que, novamente, a gente precisa pensar no atacado,
você é refém de alguém que não é accountable. E isso é muito ruim. O principal desafio das organizações é conseguir fazer uma busca ativa de temas que sejam relevantes e demonstrar valor a partir disso. E o que a gente busca nessa jornada de RPA, pessoal? Se quiserem dar um print nessa tela, né? Isso aqui é o que a gente entende que é uma fotografia de sucesso, tudo bem? E, obviamente, isso aqui não é fácil, tá? Exige exatamente esse apoio consultivo, exige esse patrocínio, existe essa visão, existe essa necessidade de escuta, de busca das melhores práticas. Primeiro, eu preciso definir uma estratégia, visão, estrutura, plataforma, escopo alto nível. O que eu quero? Por que existe a iniciativa de automação? Quanto de ganho que eu preciso gerar? Quanto que eu vou investir? Minimamente se estrutura o centro de excelência, sem burocracia, mas a equipe multidisciplinar, já conectando alguns stakeholders de negócio do C-Level, que vão garantir a demonstração de resultado, a área de dados, cybersecurity, a área de TI, a área de melhoria de processos, eventualmente. É feito um diagnóstico ativo com base no potencial e com base no business case, considerando os benchmarks e o custo de estrutura. Ou seja, considerando que eu tenho 2.500 pessoas na minha organização e considerando que eu tenho essa distribuição de headcount por processos, quanto que eu posso economizar e por quais áreas eu começo? E quais são as áreas que mais oneram o tempo dessas pessoas? Dado que eu preciso gerar X mil horas de economia no próximo ano. Então, a meta de economia de horas está pré-estabelecida para pagar a estrutura que você está disposto a investir. A iniciativa não se paga a priori. Existe um investimento open front, como em qualquer iniciativa de tecnologia. E, novamente, nós estamos muito seguros, muito confortáveis. A iniciativa se paga. E se paga muitas vezes. Tudo bem? Porque, novamente, o que a gente precisa gerar de economia e de produtividade de uma organização como um todo é da ordem de 10% a 30% para a iniciativa se pagar. Qual processo não pode ser melhorado 10%? Qual processo não pode ser melhorado 10%? Tudo bem? Com patrocínio, é feita uma estimativa inicial dos ganhos, o business case da jornada de RPA está montado, é feito o provisionamento de um orçamento para licenciamento e serviços para os próximos 24 meses. A partir desse momento, é feita a contratação das licenças, porque eu já tenho a estratégia definida, então as licenças são contratadas porque, né, normalmente é um modelo de subscrição, eu não vou contratar as licenças antecipadamente, né, eu vou contratar exatamente muito próximo do momento de desenvolvimento. É iniciado um piloto, então normalmente a gente trabalha aí com um ciclo de 3 meses, onde a gente faz algumas automações, onde a gente aprende, né, aprende como é interagir com a área de negócios, com a área de dados, acesso e homologação, né? Aqui o objetivo, mais do que gerar ganhos, é validar o conceito e, obviamente, né, gerar lições aprendidas, melhorar a documentação, entender onde estão os gargalos. É feita a análise crítica e, a partir dessa análise crítica, é feita a alavancagem das ações de desenvolvimento com base naqueles critérios que foram bem desenvolvidos. Ao longo do tempo, o COI evolui, o COI pode se tornar federado, você começa iniciativas de democratização e você começa a reavaliar o seu backlog para melhoria evolutiva e você começa a fazer automações no atacado que não necessariamente se pagariam individualmente. Essa é a jornada ideal, tudo bem? Demonstrando valor, se conectando aos renegócios e trazendo resultado financeiro, ok? Para a gente, novamente, esse é um ponto muito, muito, muito importante, tudo bem? Então, deixo aqui essa imagem, né, para quem quiser tirar print, né, da fotografia de sucesso. E, obviamente, né, o contexto importa. Existem organizações com contextos ligeiramente diferentes, mas aqui, de uma forma jocosa, a gente está mostrando o que a gente espera comparativamente àquela frustração que é você escutar que a RPA não funciona. Não é que a RPA não funciona, talvez você não esteja fazendo certo, né? Acho que esse é um ponto de reflexão. Muito bem, pessoal. O que é ROI, né? Retorno sobre investimento, né? É o retorno menos investimento dividido pelo investimento vezes 100. Né? Ou seja, a matemática é simples, ok? A matemática ela é simples. Né? Eu tenho que calcular os ganhos com base no investimento. Ponto, ok? A questão é que, novamente, esse retorno sobre investimento ele não é individualizado por automação.
E mesmo que nem todas as automações se paguem, não significa que a automação ou a jornada de automação não vai se pagar. Porque existem algumas coisas que não se demonstram necessariamente com economia de horas. E é importante para engajamento das áreas de negócio. Claro que a gente vai fazer aquilo que é mais importante primeiro, como a gente comentou na fotografia de sucesso. Mas para você fazer as primeiras coisas mais importantes primeiro, novamente eu reforço, você precisa da busca ativa. Novamente, você precisa da busca ativa. Se você for demandado, possivelmente você vai começar com as demandas muito operacionais, pouco estratégicas e que dificilmente sensibilizam a área de negócio. Você vai investir um tempo para fazer a revisão de coisas que não são relevantes. Até porque, tipicamente, você nem estabeleceu patrocínio, você recebeu uma demanda que está numa planilha mal descrita por um analista, o gestor nem sabe o que é aquele processo, tudo bem? Novamente, né, a gente precisa ter uma visão alto nível que eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro ponto, né, o retorno, ele vai ser significativo quanto mais você entender o retorno que você quer trazer. E quais são as áreas mais elegíveis para trazer esse retorno? Que são as áreas, eventualmente, que têm maior custo de estrutura. Isso é um. Novamente, né, o RPA ele pode trazer ganhos de redução muito claros. Obviamente, estrutura, né, quando a gente está falando aí de working capital, né, e pessoas, que não necessariamente você vai realizar, mas economia de horas. Áreas que têm mais pessoas, potencialmente têm maior ganho, simples assim. E áreas que têm muitos contratos. Eventualmente, as automações elas podem eliminar a necessidade de contratos com terceiros, com parceiros e tudo mais. Tudo bem? Então, esse é um olhar muito interessante que normalmente a gente traz para a mesa de você ter RPA também para gerar economia e redução de contratos, né, de BPOs, de outsourcing. Você coloca robôs para que você não tenha contratação. E aí, se você tira aquele contrato, né, que normalmente as áreas estão mais suscetíveis, inclusive, do que redução de homem-hora, você tem uma demonstração de resultados muito objetiva. Ok? Só um ponto aqui, voltando. O custo, né, o investimento, ele precisa estar claro, né? E, novamente, esse investimento, e é investimento, ele é definido a priori. Eu vou ter 4 desenvolvedores mais um sustentação, mais 2 analistas por 2 anos. Ok. Para isso, eu preciso de tantas licenças. Ok. E com isso, eu vou ter tanto de infraestrutura. Ok. Esse custo anualizado, se pagar, precisa gerar tantas horas, considerando aí o FTE médio. Ok? Então, a conta aqui ela é feita de trás para frente dessa jornada. E, novamente, com base nisso, você faz a busca ativa dos temas. Ok? E nós temos, né, um método onde a gente faz a busca e a gente garante a execução desse resultado. Vale reforçar que nem tudo é ROI. Por mais que a iniciativa ela precise se pagar estrategicamente, como eu comentei, individualmente para as automações, o que a gente precisa é demonstrar valor. Eventualmente, eu tenho melhoria de KPIs que são estratégicas para o negócio, e eu estou falando aqui de competitividade, de geração de vantagens competitivas, que não necessariamente estão associadas à redução objetiva de horas. Ok? Valor é aquilo que se conecta com a estratégia. Eventualmente, a sua organização está passando por um momento que ela precisa aumentar a capacity. E você quer aumentar a capacity sem aumentar o custo de estrutura. Então, você não vai ter economia de horas, você vai ter um custo evitado. E, eventualmente, existem alguns indicadores que estão gerando multa. Imagina que você é uma organização que presta serviços para outra organização, tudo bem? E existem alguns SLAs que regem esse contrato. E, em função de não atendimento desses SLAs, você tem, objetivamente, multas, ok? Ou impedimentos de contrato. Você pode ter automações que melhoram SLAs, que reduzem a probabilidade de multa. Por exemplo, tudo bem? Você tem, eventualmente, automações que não vão gerar economia de horas internas, mas vão fazer com que você não tenha necessidade de um contrato, ok? Ou vão ter, eventualmente, automações que melhoram indicadores que melhoram a sua capacidade de faturamento, entrega, vendas, ok? Nem tudo é FTE. Né? Por isso, novamente, né? Não, a pergunta não é o que eu posso automatizar. A partir do momento que você faz essa pergunta, você já está direcionando para economia de horas de maneira bem direta, na verdade. A pergunta que tem que ser feita é, ok, qual a sua dor de negócios? Hoje, o que impacta os seus KPIs, a sua estratégia? O que realmente sensibiliza
E aí, a partir disso, a gente desdobra essa árvore e a gente olha num olhar de custos, né, e um olhar de performance, onde a tecnologia pode funcionar. E só um ponto importante, né, quando a gente fala de RPA hoje, né, obviamente a gente está falando aqui de uma jornada, você não precisa estar restrito somente à automação, né, você tem Document Understanding, você tem OCR, né, você tem chatbots, você tem BI, você tem aplicativos. Então, obviamente, se você considerar que as plataformas low-code hoje, das líderes de mercado, né, elas são um ecossistema com task mining, process mining, né, enfim, você não precisa estar restrito à automação. Por isso, novamente, a pergunta certa é: qual é a dor de negócios e o que eu preciso fazer dentro da estratégia da organização como uma área que suporta a transformação digital? Novamente, pessoal, isso é um ponto muito importante. Existem projetos estruturantes que estão associados à modernização de aplicações, cybersecurity, migração cloud, integração de sistemas legados. Isso, eventualmente, está envolvendo as áreas de tecnologia. Ok? Existe uma iniciativa de transformação digital que está falando de desenvolvimento de novos produtos. Ok? A iniciativa de automação é um terceiro pilar da transformação digital, evoluindo digitalmente o business as usual. Então, dado que TI está consumido por projetos estruturantes complexos de modernização de aplicações, de implantação de novos sistemas, de integração de sistemas legados. Dado que o time de transformação digital está focado em desenvolvimento de novos produtos e soluções. Quem está cuidando da segunda-feira, da terça-feira e da quarta-feira? Então, o que é necessário para garantir a competitividade do negócio business as usual, né? O comum, né? A vida como ela é? Possivelmente, essa responsabilidade é da iniciativa de automação, né? E hiperautomação. Então, novamente, né? A gente precisa se posicionar como uma área relevante e estratégica, né? Os líderes de automação que estão nos escutando precisam se conectar e precisam garantir este posicionamento. Eu não sou demandado, né? Eu trabalho conectado à estratégia e eu sou um pilar de transformação digital. Esse horário é muito importante, é uma mudança de paradigma fundamental. A área de tecnologia, né? A área de tecnologia tem um braço que é a área de automação, e essa área de automação tem um papel na transformação digital. Tudo bem? E sendo um papel relevante, obviamente a gente precisa demonstrar valor. Ou seja, o líder de transformação digital, que cuida da automação robótica de processos, hiperautomação nesse contexto mais amplo, ele precisa responder 3 perguntas. Para que existe a iniciativa de RPA na sua organização? Ah, não, nós somos uma área de back-office. A gente recebe as demandinhas, entra no workflowzinho, a gente não analisa criticamente e a gente faz. A gente é medido pelo número de automações. Quem é responsável pela demonstração de ganhos é a área de negócio. Se ele colocou uma demanda boa ou ruim, ele que pagou, inclusive sai do orçamento dele, né? Isso é um ponto muito importante, né? Se a gente precisa ser ativo na busca de temas, se você pedir que o investimento do desenvolvimento da automação saia da área de negócios, possivelmente no início da jornada vai ser muito desafiador. E, obviamente, eu entendo, né? Se você quer realmente uma automação, que você pague. Eu entendo essa visão, tudo bem? Até porque, eventualmente, dentro de um ano, né, não tinha um orçamento provisionado para a área de tecnologia para o COI conduzir as automações. Mas parem para pensar o quanto que isso é restritivo. Se você é um gestor, você vai pagar para ter uma automação que eventualmente vai reduzir a sua estrutura. Você colocaria um tema para o COI? Ah, mas aí não é problema meu. Não, na verdade, sim é, porque a sua iniciativa de automação está deixando de se conectar com uma área de negócios que eventualmente tem demanda e você está sendo burocrático, assim como as áreas de tecnologia que a gente deveria ajudar, por N características. Você tem clareza dos custos envolvidos e quanto que você está disposto a investir? Faça simulações e cenários. Se eu tiver 1 desenvolvedor, 2 desenvolvedores, 3 desenvolvedores, 4, 5, dado o tamanho da minha equipe, minha empresa tem 100 pessoas, 200 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 30.000 pessoas, o quanto que eu tenho que gerar de horas? Novamente, esse diagnóstico a gente faz. Tá? A gente tem benchmarks e referência para fazer esse diagnóstico alto nível, para validar a iniciativa top-down. E dependendo do tamanho da sua organização, small, medium, large,
a gente já tem a referência do tamanho da estrutura que é comportada. Então, se você é uma empresa de até 100 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 20.000 pessoas, a gente sabe o tamanho da estrutura de RPA que se paga em 2 anos. Novamente, a gente tem benchmarks para isso e, obviamente, a gente vai validar e fazer o diagnóstico junto com vocês. E essa discussão também é importante, né? Quem paga a conta? A forma que você está colocando de necessariamente a área de negócios ter que pagar up and front é a forma mais inteligente para você acelerar, e não significa que isso não deve ser discutido em algum momento, né? Porque a área de negócio ela precisa ser accountable. Então, tudo bem, você não demonstra o ganho, mas pelo menos você paga para automação. Ou, eu tenho aqui um orçamento, eu tenho um capacity. Eu sou a área de automação e eu tenho um capacity, tudo bem? Eu tenho uma fábrica instalada internamente. Vem uma demanda urgente, a área de negócios quer fazer uma automação. Eu posso ter um parceiro homologado, a gente faz isso muito, tá? A gente é parceiro homologado e a área de negócios pode contratar a gente põe o robô no ar por fora. Só que a gente é um parceiro homologado. Então, tudo bem, se você quiser pagar para furar a fila, tudo bem, você paga para furar a fila, mas vai do seu orçamento. Essa discussão de quem paga a conta, ela é fundamental. Mas, novamente, é preciso fazer uma análise de riscos. A estrutura de custos e quem está pagando a conta, de fato, está maximizando a conexão com a estratégia, está engajando quem deve ser engajado e está aumentando o potencial de realização e de escala que precisa ser demonstrado? Essa reflexão e essas são as 3 perguntas que a gente entende que são fundamentais. E o que a gente quer evitar, pessoal? Os principais erros. Primeiro, não saber responder essas 3 perguntas. Confundir ROI com valor. Né? Confundir FTE com valor. Pensar que toda automação precisa se pagar. Pensar que a RPA é somente sobre FTE. Achar que cada automação deve se pagar individualmente. Pensar RPA no varejo de maneira reativa. Pedir logo no início que o orçamento venha da área de negócios. E não definir o modelo de validação de resultados, por exemplo, né, com patrocínio estratégico. Tudo bem? Isso para contar alguns outros erros. Então aqui acho que vale o checklist, né, de quais desafios vocês eventualmente estão enfrentando e a gente pode auxiliar. Esse é o tipo de diagnóstico que a gente conduz, né, quando a gente faz uma análise alto nível da organização. Eu tenho uma estrutura de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Para cada uma das áreas eu tenho o total de horas executadas, que é o número de pessoas vezes o total de horas por atividade. Cada barrinha é um processo, tudo bem? E a gente estabelece, com base em benchmarks e com base em boas práticas, o quanto que se pode economizar. Aqui a gente está analisando, né, todas as áreas elegíveis para uma iniciativa de automação. Então, na verdade, eu não estou olhando cada automação, eu estou colocando uma meta de redução por área, com base em benchmarks. Não é do nada, tudo bem? E esse modelo, ele pode ser mais conservador, 10%, e até mais agressivo na ordem de 30%. E aí você vai construir cenários. Dado que eu tenho esse potencial de redução nos próximos anos, ou de não contratação nos próximos 2 anos, tudo bem? Qual a estrutura que justifica esse grau de investimento? Para que se pague de maneira A ou de maneira B. Ou seja, vejam que nesse modelo de diagnóstico que a gente conduz, a gente não está analisando cada automação. A gente está colocando uma meta por diretoria, por área de negócios, com base em benchmarks. E é isso que precisa ser feito. E aí os temas são buscados para as áreas que têm mais potencial. Então você pega aqui a área de operações, tem um potencial maior naquele primeiro processo à esquerda. Você vê que são vários paretos, né? Legal. Quantas automações eu deveria fazer para conseguir gerar esses ganhos? Poxa, está distribuído num processo só. Que tipo de solução que eu preciso criar ali? É de fato RPA? Não é melhoria de processos? Isso é um ponto muito importante, né? Quando a gente constrói essa visão estratégica da iniciativa de automação, a gente não está falando só de RPA, a gente também está falando de melhoria de processos de maneira integrada. O ganho ele não vai vir somente da automação, mas da própria prática do Lean. E aí, novamente, pessoal, por bom senso, se a gente fez um cenário que a gente vai reduzir, aumentar a produtividade em 10%, vocês acham que isso não é execuível para qualquer processo da sua organização?
Não é possível melhorar a produtividade em 10% para qualquer processo que tenha uma estrutura inchada ou grande o suficiente? Com base neste desenho se constrói o business case da automação, tudo bem? E essa é uma expertise que a gente tem. Inclusive, aí a partir disso, definindo quais são os processos mais elegíveis. Ou seja, é montado um mapa de calor das automações que precisam ser executadas dentro daquelas barrinhas. Então, cada uma dessas barrinhas é uma caixinha. E aí, com base nas caixinhas mais propensas, é feito um red flag da onde a gente tem que olhar melhoria de processos com tecnologia e automação. Tudo bem? Eventualmente, você vai encontrar um tema que você vai jogar para TI, mas não importa. Dentro daquela visão dos 3 pilares, né? Transformação digital, TI e automação, a gente quer gerar resultado. Então, legal. Como é que a gente chega nesse cenário reduzindo essa linha vermelha? Tudo bem? A gente precisa trabalhar primeiramente esses processos aqui em azul, tudo bem? Né, na corzinha um pouquinho mais clara. Depois, eventualmente, né, a cor branquinha e depois o vermelhinho. Essa é a ordem de prioridade. Isso gera o backlog e gera o diagnóstico ativo. E aí, com base na identificação do potencial de automação, a partir da busca ativa em cada uma dessas áreas, a gente constrói o backlog inicial. E a partir disso é feita a jornada de automação ponta a ponta, ok? Ou seja, com base neste modelo é feita a jornada de automação de trás para frente, ok? Só para a gente fechar, e eu vou abrir aqui para perguntas. Esse é um modelo e um cenário que a gente construiu recentemente, tá? Obviamente, os dados aqui, eles foram adaptados, né, para não abrir as informações relativas ao cliente, ok? Mas, novamente, né? Vou explicar o racional dessa planilha que eu acho que é importante para todos vocês, tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo início. Eu tenho o escopo dos processos que têm maior elegibilidade e automação, ou seja, com base no diagnóstico prévio, a gente sabe que essas áreas aqui são as áreas que têm maior custo de estrutura comparado com os benchmarks globais, ok? Eu sei que, por boas práticas, para uma empresa desse tamanho, uma área, né, de techs não deveria ter esse tamanho de estrutura, ok? E assim sucessivamente a gente faz para essas atividades, tá? Esse escopo ele pode ser mais ou menos abrangente, tá? Ele pode envolver toda a organização ou ele pode envolver parte da organização. Então, quando eu olho aqui a iniciativa, eu estou falando que eu estou olhando atividades e processos que envolvem 84 pessoas. Tudo bem? 84 pessoas. Eu vou construir 2 cenários, tá? Eu vou construir 2 cenários. Eu vou construir um cenário onde eu tenho economia de 10%, ou seja, o respectivo a 8 FTE, e eu tenho um outro cenário de 30%, onde eu vou gerar uma economia mais agressiva, de 25 FTE. Tudo bem? Novamente, é que a gente pode demonstrar e a gente valida, obviamente, quando a gente entra num detalhamento maior, que a gente consegue gerar uma economia de 10 a 30%, ok? Obviamente aqui num olhar multidisciplinar de melhoria de processos com automação. Legal. Anualizado, e obviamente aqui tem uma simplificação da conta, porque teria uma escadinha, tá? Mas considerando somente o valor 12 meses e considerando o custo de FTE médio, se eu economizar o respectivo a 8 FTE, eu vou ter uma economia anual de 729 mil. Tudo bem? Ano. Tudo bem? Sendo bastante conservador com uma economia de 10%, considerando esse escopo que não é 100% da organização. Tudo bem? Aqui eu estou pegando só back-office. Se eu fizer 12 meses, para 25, eu estou falando de 2 milhões. Legal. A Practia, né, nós temos aí modelos e referências, e a gente tem toda essa tecnologia, essa metodologia, que a gente consegue estimar o número de automações e o número de horas para gerar esse tamanho de ganho, tudo bem? Aí faz parte do nosso know-how. Então, para a gente conduzir esse projeto, a gente precisaria aí aproximadamente de 6 mil horas. Ok? Legal.
Vamos construir cenários. Isso aqui eu estou fazendo, pessoal, lá no início, conversando com o CFO e com o CEO. Tudo bem? Olha, a gente pode gerar de 700 a 2 milhões de ganho, e agora a gente vai definir quanto que a gente precisa investir para gerar esse retorno. A gente pode trabalhar com 2 modelos. Eu posso ter 2 desenvolvedores e 1 analista, 3 headcounts, tudo bem? E eu posso ter 2 squads, 4 desenvolvedores e 2 analistas. Tudo bem? Aqui seguindo as boas práticas de ter um desenvolvedor e analista. Legal. Se a gente for nesse cenário, desenvolvimento, licenças, considerando, né, a estrutura e o custo de desenvolvimento terceirizado nesse caso, né, e o custo de licenças, esses números aqui eles são fictícios, né, considerando uma ferramenta líder de mercado, essa iniciativa ela vai custar 1 milhão por ano ou 3 milhões por ano. Legal. Eu vou ganhar de 700 a 2 milhões, ok? E eu calculo o ROI. Ou seja, qual o cenário que eu deveria buscar nesse caso, né? Obviamente, né? Eu precisaria trabalhar com uma equipe de 1 squad, 2 desenvolvedores e 1 analista. Para isso, essas 6 mil horas seriam consumidas em 2 anos e eu teria um retorno de investimento de 107% quando eu gerar o retorno em 24 meses de 30%. Tudo bem? E, obviamente, eu posso fazer a conta para a iniciativa se pagar. Não é 8, não é 25. Qual o número de pessoas que eu preciso ter disponibilizadas, né, o FTE, para que essa iniciativa se pague? Ok? Essa é uma análise alto nível e, novamente, né, é conduzido por uma consultoria, né, para que a gente traga os benchmarks e as boas práticas. E aí a gente define estrutura a priori e a gente constrói a jornada para os próximos 2 anos. Tudo bem? Esse é o ponto fundamental. Agora, quem vai pagar o desenvolvimento, quem vai pagar as licenças, né? O ponto é, eu preciso gerar essa economia nessas áreas. E eu vou buscar as iniciativas proativamente. Eu não estou perguntando, né? Eu não estou recebendo ideias genéricas. Eu preciso economizar 3 FTE a 9 FTE na área de techs, ok? Quais são os processos que consomem mais hora e onde que eu consigo essas 3 a 9 pessoas? E talvez eu não consiga 3, eu consiga 5. Aqui talvez eu consiga 2. A questão é, no final, se a gente conseguir gerar 15 FTE, essa iniciativa se pagou e a gente está feliz. Essa modelagem de cenários, com base em benchmarks e boas práticas, poucas organizações fazem. Tentam fazer uma automação, que uma automação se pague, aí a partir de uma automação faz a segunda, e aí vai crescendo. Eu entendo esse modelo orgânico, mas ele não é estratégico. E ele é lento. Ele é lento. Ele é lento para responder às necessidades da organização, enquanto as áreas de negócio têm dores que não estão sendo respondidas. E para fechar, pessoal, acho que isso é um ponto muito importante. Tudo isso está associado à evolução da hiperautomação. Tudo bem? O modelo que a Practia dispõe, ele é tecnológico em vermelho e metodológico em cinza. Para você chegar nesse nível de maturidade, é importante que você tenha um modelo de evolução da sua iniciativa de automação e da iniciativa do COI. Existe um aspecto de tecnologias que você precisa estar endereçando, mas também de metodologia, de como você desenvolve, de como você busca os temas, de como você documenta, de como você engaja o C-Level, de como você descentraliza as iniciativas, como que você faz a estrutura de custos. Nós temos esse modelo, inclusive com uma estrutura de evolução. Tudo bem? Então, uma das principais práticas que a gente conduz em nossos clientes é desenhar esse modelo de governança estratégico de hiperautomação, definindo as tecnologias que precisam evoluir e definindo as metodologias que precisam ser estabelecidas com níveis de maturidade distintos. Né? Isso é muito bacana, inclusive está disponível no nosso site um self-assessment gratuito, tudo bem? Então, se você quiser entender o nível de maturidade da sua organização, está no nosso site, tá? Depois eu posso deixar o link para vocês, mas você consegue com algumas perguntas, né? Obviamente a gente tem o assessment profissional, profundo, né? Oficial, mas se você quiser fazer por curiosidade, tem algumas perguntas e você vai entender o nível de maturidade do seu COI. E a gente vai evoluindo o COI com base na entrega de resultado e principalmente com base na necessidade de vocês.
Maravilha? Pessoal, gostaria de agradecer. Novamente, essa discussão ela foi mais densa, foi mais estratégica, né? Mas eu entendo que é muito importante que a gente também tenha esses espaços para gerar essas reflexões e gostaria aí de abrir para perguntas e para o feedback de vocês. Muito obrigado. Excelente apresentação, como sempre, Gilberto Strafati. E temos várias perguntas aqui no site, no chat do evento. Vamos lá. A primeira pergunta é da Elaine Bertolini. Sim, já vi isso acontecer em muitas empresas. Esse aqui é um comentário dela, a pergunta dela é anterior. Uma resistência que percebo nas empresas é dos funcionários que temem que o robô o substituam. Como devemos abordar esse tema e explicar aos colaboradores que o trabalho deles melhorará, pois reduzirão as tarefas repetitivas? Esse trabalho de engajamento e de comunicação, né? Primeiro, né, existem aquelas iniciativas que de fato vão gerar economias potenciais e vão sensibilizar a estrutura da organização, que é o modelo top-down. Por outro lado, você aumentar o grau de competência das pessoas, no que a gente chama aí de destreza digital, com um programa de democratização, faz com que as pessoas construam as automações que nem o COI quer fazer. O programa de Citizen Developers, de democratização, ele habilita as pessoas que não são desenvolvedoras profissionais a fazerem aqueles robôs mais simples, que nem o COI poderia fazer, porque não faz sentido, mas que melhora o dia a dia das pessoas. Então, para aquelas pessoas que estão dentro da estrutura, a gente entende que existe um potencial muito importante de capacitação para que cada pessoa tenha o seu próprio robô, e isso é um trabalho de comunicação que inclusive envolve RH. Excelente. A segunda pergunta é também da Elaine Bertolini. Existem várias ferramentas de automação no mercado, como, por exemplo, Blue Prism, Automation Anywhere, o iPath, Power Platform. Como identificar a melhor ferramenta para aquele negócio? Ótimo. A resposta ela é multifatorial, tudo bem? A gente tem um modelo de avaliação e hoje a gente trabalha com boa parte das ferramentas líderes de mercado, né? A gente tem parcerias Platinum com iPath, Automation Anywhere, com Microsoft, com IBM, e depende muito do cenário, depende da estrutura corporativa, do dado de acesso, da disponibilidade de pagamento, do nível de autonomia que você quer dar para as áreas de negócio. Então, existe uma matriz de avaliação e a gente ajuda nesse assessment, tudo bem? A gente consegue apoiar nessa tomada de decisão quando necessário. Fantástico, Gilberto. Mas só um comentário para essas ferramentas líderes, em geral, está em boas mãos, tá? Então, qualquer uma dessas ferramentas que foram citadas não vai ser o impeditivo da jornada de RPA ter mais ou menos sucesso, tudo bem? Você estando com as ferramentas base da Gartner, né, ou seja, que são os líderes, possivelmente você está em boas mãos, desenvolvendo framework, boas práticas. Novamente, naquela pesquisa que eu mostrei, o principal fator restritor não é a tecnologia, o principal fator restritor é a estratégia e a definição do backlog. Vamos lá, temos mais aqui, ó. Aguiar Souza. Geralmente, considerando um TCO, custo total de licença, mais infraestrutura, mais equipe, qual o valor em média que você encontra o mercado praticando como metas? Exemplo, 20%, 30%, 40% de resultado sobre investimento. Depende bastante, porque você tem organizações small, medium, large, depende do número de pessoas, depende também da característica da organização. Eventualmente você tem pessoas que estão em áreas que não são automatizáveis. Então, novamente, esse diagnóstico alto nível é que vai determinar o nível de investimento e o retorno sobre o investimento da iniciativa, tudo bem? O que a gente pode garantir é que, modelando o cenário, você sempre vai encontrar uma forma de viabilizar a sua iniciativa, sendo ela maior ou menor. Excelente, Gilberto. A Sara Marcicano, desculpa se eu falei errado, tá, Sara? Atuo em RPA e me identifico muito com a parte de negócios que você aborda. Você teria algum curso para me indicar de business relacionado a RPA? Sim, a Practia tem algumas formações dentro dessa área de conhecimento no nosso site, tanto de COI Manager, né, que vai falar dessa estrutura do COI de hiperautomação,
como de Business Analyst, que a gente ensina a fazer, inclusive, o cálculo do ROI, né? Fazer estimativa, fazer preparação de processos. Então, a gente tem todas essas formações e a gente também tem o curso para as áreas de negócio, né? Para quem não conhece de RPA, de democratização. Então, se você quer aprender a fazer os robozinhos, mesmo sem ser de TI, a gente tem a formação completa de Citizen Developers. Fantástico. O Fabrício Tirbúrcio, da Priortec Soluções em Tecnologia, pergunta: vocês têm os valores das licenças, o YPF, Power Automation e outros tabelados para comparação? A gente não trabalha dessa forma, né? Trabalhando o fair play, né? A gente não compara preços, ok? A gente entende o que é necessário para a organização. Então, a gente não compara o preço, mas a gente entende qual é a ferramenta mais apropriada em função de vários contextos e a gente garante que a gente oferte a melhor licença para aquele determinado cenário no melhor preço possível, tudo bem? Por uma questão de compliance, a gente não compara preços entre ferramentas, até porque a gente tem parceria com mais de uma plataforma. Excelente. Temos mais perguntas aqui, Gilberto. Vamos lá. O Eduardo Quintiliana. Ótima apresentação. Sou da área de negócios. E como trabalhar em parceria com a área especializada para buscar o patrocínio? Como a gente comentou, né? Esse diagnóstico de alto nível e o envolvimento do C-Level, ele é fator crítico de sucesso, né? Nenhuma iniciativa que não seja estratégica tem chance de gerar uma mobilização tão grande, sendo que a gente está falando de gestão da mudança, né? Então, tentar isso de uma maneira orgânica é muito desafiador e o nível de inércia que você tem que mover é muito alto. Então, a gente tem palestras de engajamento do C-Level, onde a gente mostra esses números, a gente mostra cases de sucesso, e a partir dessa conexão com a estratégia, a gente faz todo um plano de comunicação de engajamento das áreas de negócio. Aí a gente tem bot days, workshops, palestras, a própria diretriz estratégica tem um peso muito grande, então a gente trabalha de cima para baixo, tipicamente. Fantástico, Gilberto. Gilberto, temos duas perguntas aqui ainda. Para a gente dar continuidade do horário, eu posso te mandar essas duas perguntas, você me responde por texto? Por favor, pode deixar, me manda pelo WhatsApp. Maravilha. Que maravilha, excelente. Então eu vou te mandar assim que acabar aqui, eu te envio, tá? E queria deixar aberto aqui, Gilberto, para você fazer as considerações finais e despedir do pessoal que está conosco nessa manhã. Maravilha, pessoal. Gostaria de agradecer novamente. Hoje é um tema mais denso, nos próximos encontros a gente vai definir a pauta, mas a gente entende que essas reflexões são muito importantes. Então, se eventualmente você não é o líder na iniciativa de RPA e transformação digital, faça com que essa mensagem chegue. E se precisar que a gente faça essa apresentação dentro da sua organização, é só entrar em contato conosco, vai ser um grande prazer, tá bom? Maravilha, Gilberto. Em nome da ABInfo e do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão por você estar conosco novamente nessa edição e teremos muita coisa ainda em 2023 de parceria. Combinado? Maravilha, Wagner. Bom estar contigo novamente e estamos à disposição. Até mais, Excelente. pessoal. Um abraço, Gilberto. Valeu.